Ok, a maioria já está aqui. Então vamos seguir, pessoal. Agora nós vamos olhar um pouquinho para o gráfico do estilo de liderança. Então, o DISC ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar também para desenvolvimento de líderes, independente do nível que esse líder está dentro da carreira dele. Você pode fazer uma abordagem desde líderes de nível 7, que são os líderes mais estratégicos, até um líder de nível 1, que é líder de si, né, dentro ali da área que ele está atuante. Quando nós falamos de ferramenta DISC para o gráfico de estilo de liderança, nós vamos ter um mapa mostrando esses estilos de liderança. Eu quero que vocês abram, por favor, aproximadamente na página 47 do relatório de vocês, ó, página 47 do relatório, e na página 38 da apostila, vocês vão ter aqui um pouquinho mais de informação sobre essa questão da liderança. Quando nós falamos de estilos de liderança, dentro do DISC nós temos quatro estilos. O estilo do líder por comando e prazo, que é aquele líder mais dominante, mais ousado, mais firme, mais inflexível, mais acelerado, mais enérgico com as coisas, com aquilo que precisa ser feito. Nós temos o líder I, que é um líder mais influente, mais aberto, mais descontraído, mais extrovertido e motivador com o time. Normalmente ele apresenta uma influência maior na liderança. O líder estável, que lidera pelo consenso e orientação, que é aquele líder mais bom ouvinte, mais paciente, mais conservador, mais planejador. E o líder por controle e especificação, que é aquele líder mais analítico, né? Ele é mais sistemático, mais exigente, mais organizado, mais detalhista, bastante orientado para a qualidade do que precisa ser feito. Todos nós temos os quatro tipos de liderança, assim como todos os nós temos os quatro tipos de perfil comportamental. Mas tem um que é predominante, no máximo dois ali predominantes dentro do nosso estilo comportamental. E o que é interessante vocês terem em mente, pessoal? Nem sempre o nosso estilo comportamental é o nosso estilo de liderança. Eu posso ter um estilo comportamental e liderar por outro caminho, porque a liderança ela se torna situacional. Eu aprendo a desenvolver a habilidade de liderança de acordo com os times que eu estou trabalhando e com as necessidades dos times que eu estou trabalhando. Então, nós observamos isso e muitas vezes o relatório, a pessoa tem um determinado perfil e no estilo de liderança ela apresenta um outro estilo, tá? Isso não é incomum acontecer. Como é que a gente consegue ver qual é o estilo de liderança? Vocês vão seguir logo na página seguinte do mapa aí de vocês de estilos de liderança, vocês vão encontrar o gráfico do estilo de liderança. Esse gráfico aqui. Como é que eu leio esse gráfico? As torres verdes acima de 25% determinam o estilo de liderança. Deem uma olhadinha em quais são, no caso desse mapeado, os dois estilos de liderança centrais dele. O primeiro é conexão e diálogo, com 39,03, e o segundo é comando e prazo, com 38,43. No caso de liderança, se três torres estiverem acima de 25%, apenas as duas maiores são levadas em consideração para definir o estilo de liderança daquele mapeado, tá? Então, olhem o de vocês e observem qual é o estilo de liderança que vocês imprimem no dia a dia, quais são os que estão mais altos aí para vocês. Como é que eu analiso esse gráfico do estilo de liderança? Então, o estilo de liderança apresentado, menor que 25%, tem a mesma leitura lá do gráfico de exigência do meio. E o que ele quer dizer? Que eu percebo que eu tenho pouco
alguns comportamentos ou características desse estilo de liderança, tanto positivas quanto negativas. E quando é mais exigido dentro desse que eu tenho menor incidência de liderança, o que que ele está pedindo para mim? Para eu aumentar ou para eu desenvolver comportamentos desse estilo de liderança. Ele está me sugerindo, acima de 25%, que eu desenvolva comportamentos desse estilo de liderança. Somente os positivos ou as habilidades comportamentais positivas, tá? Então vamos supor que você tem aí, vamos pegar o caso da Joyce, que relatou sobre a influência. Provavelmente a liderança por conexão e diálogo, que é a liderança de influência, não é o estilo de liderança dominante, certo, Joyce? Deve ser o estilo mais baixinho. Quanto que você tem na torre azul em relação ao estilo de liderança do influente? O meu conexão, diálogo tá com verde, azul, né? 31. E o comando e prazo tá com 29 no Tá, mas azul. me fala, o azul do Conexão e Diálogo tá 31 e quanto que tá o verde do Conexão e Diálogo? 23. 23. Então, o que que isso quer dizer? Ele não ultrapassa a barra dos 25, então você pode avaliar se essa esfera de liderança ela é realmente prioritária para o seu desenvolvimento de objetivos, porque ela não ultrapassa, ela não é latente para aquilo. E o pedido é de 31. O pedido já é acima de 25. Então, aqui ele está dizendo para você que você não reconhece as características desse estilo de liderança em você, não muitas, nem positivas e nem negativas, e que você deveria desenvolver os comportamentos positivos desse estilo de liderança ou as habilidades comportamentais, tá? A gente sempre considera e a gente sempre avalia as mesmas dimensões. A gente não avalia uma dimensão em relação a outra dimensão, por exemplo, a influência em relação à dominância. A gente avalia a influência com a influência, a dominância com a dominância, a análise com a análise, a estabilidade com a estabilidade. O que que a gente pode observar em relação a um outro tipo de apresentação aqui, ó? Quando o estilo de liderança do apresentado ele é maior do que 25%, por exemplo, o analítico da Joyce talvez tenha uma torre verde maior que 25%. Qual que é o estilo de liderança? Quanto que tá a sua torre verde do analítico, Joyce? Do analítico, Que é a torre verde do do controle de especificações. especificação, tá com 23. E O quanto verde. que é do estável do consenso e orientações? É 18, E do dominante, torre verde? é 34. Então, ó, o estilo de liderança preferencial da Joyce é comando e prazo, certo, Joyce? Isso É o que mesmo. já tá ali mais alto, com 32. Quanto tá a torre verde, Joyce, da dominância? A torre azul? A torre azul tá com 29. Com 29. Então, qual que é a informação que ele está dando para gente? Que nós precisamos, ó, calibrar os comportamentos negativos ou improdutivos desse estilo de liderança. Então, qual que é a dinâmica de leitura? Quando eu tenho uma esfera de liderança maior que 25%, como esse exemplo que a gente está usando da Joyce, quer dizer que a Joyce enxerga muitos comportamentos ou características do estilo de comando e prazo na liderança dela, tanto as características positivas quanto as características negativas. Quando a torre azul é menor que a torre verde, ela está dizendo que a gente deveria reduzir ou eliminar comportamentos negativos desse estilo, ou que nós não estamos aproveitando comportamentos positivos ou habilidades desse estilo dentro daquilo que nós estamos trabalhando, desenvolvendo. Então, essa é a leitura para vocês observarem os gráficos de vocês. Vamos observar esses dois mapeados que têm aqui perfis diferentes para vocês conseguirem identificar dentro do mapa de vocês a interpretação. Nós temos esse primeiro mapeado que tem um estilo de liderança influente e dominante.
30,99 de influência, 30,21 de dominância. E o segundo, que tem um estilo de liderança por conexão e diálogo e comando e prazo, tá? O primeiro é conexão e diálogo, e o segundo é comando e prazo. Quando nós trabalhamos nesses quesitos aqui, a exigência do meio, são as torres azuis, elas são determinadas por todos os adjetivos do questionário. Agora, não são só adjetivos intrapessoais. Na liderança, são trabalhados os adjetivos intra e os adjetivos interpessoais, porque a liderança ela utiliza os dois modos. Intrapessoal é como eu lido comigo mesmo e interpessoal é como é que eu lido com as outras pessoas, tá? Quando eu estou trabalhando dentro do estilo de liderança, né, e eu estou olhando ali, por exemplo, quando eu estou trabalhando a exigência do meio, eu vou olhar adjetivos intra e interpessoais. Quando eu vou trabalhar estilo de liderança, eu vou trabalhar os adjetivos interpessoais, porque liderança é você fazer através do outro. Então, aqui, o que que a gente mede nessa barra? Os adjetivos interpessoais. Quando eu estou trabalhando na exigência do meio, eu estou trabalhando intra e inter, tá? Então aqui é um gráfico de estilo de exigência do meio e aqui é um gráfico de estilo de liderança. Esta pessoa, ela está medindo neste primeiro adjetivo intra e inter e nesse segundo adjetivos inter. Então, se vocês olharem os gráficos de vocês, vocês vão ver que tem proporções diferentes, né? Dentro do perfil com os estilos de liderança, mesmo sendo um gráfico em torres. Por que que isso acontece? Porque o da exigência do MEI trabalha adjetivos intra, inter e o de liderança trabalha adjetivos inter, ok? Deem uma olhadinha no gráfico de vocês para vocês verem qual é o estilo de liderança que vocês exercem. Dentro do relatório, vocês vão encontrar logo abaixo do gráfico de vocês um texto para leitura dos principais pontos fortes e características do estilo apresentado daqueles que são predominantes em você. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que lidera por conexão e diálogo e por comando e prazo, vai aparecer aqui, ó, pontos fortes e características do seu estilo de liderança por comando e prazo e por conexão e diálogo. E aí a gente vai ter o quê? Os comportamentos positivos a serem explorados e também teremos os possíveis pontos de melhoria e cuidados para esse estilo de liderança. Então vai ter um texto para gente identificar ali quais são os comportamentos limitantes a serem trabalhados que a gente precisa diminuir ou eliminar. Vocês não vão ler agora, eu vou terminar a explicação sobre liderança e vou dar um tempinho para vocês lerem, tá bom? Aí a gente já passa por ela completa. Além de ter esse texto explicativo, quando a gente está trabalhando o gráfico de estilo de liderança, as torres azuis, acima de 25%, elas determinam qual é o estilo de liderança que está sendo exigido. Então, para esse mapeado, que tem um estilo por conexão e diálogo e comando e prazo, o estilo que está sendo exigido é consenso e orientação e controle de especificações. Então, em primeiro lugar, para liderar por consenso e orientação, em segundo lugar, para liderar por controle e especificações, tá? O que que vai ter em seguida? Vai ter em seguida uma parte do relatório onde essa pessoa vai ver qual é o estilo de liderança exigido, quanto está a pontuação dele atualmente e qual é o percentual desejado daquela pontuação, como ele pode chegar até aqui. O estilo de liderança secundário exigido e o percentual. E logo em seguida a isso, o que que vem para ele aqui? Vem um texto para ele trabalhar, né? Quais são as principais características desse estilo de liderança que está sendo pedido. Por exemplo, consenso e orientações e controle de especificações. Então, vai ter aqui o texto para o consenso e orientações e controle de especificações. Como é que ele pode desenvolver essa liderança?
Daqui vocês conseguem fazer um módulo completo de liderança, ensinando para a pessoa como desenvolver. Tem um descritivo, tem um passo a passo de como a pessoa desenvolve esses comportamentos. A pessoa não começa do zero, tá? E logo em seguida, fechando esse módulo de liderança, o que que vem para nós? Dicas para liderar e motivar. Então, de quem são essas dicas para liderar e motivar? Dicas para liderar e motivar você, dentro do seu estilo comportamental e do seu estilo de liderança. Como é que a pessoa pode motivar e liderar você? Como é que você vai se sair melhor se a pessoa fizer naquela forma? Tá? Então, aqui é um overview de tudo que tem dentro do módulo de liderança para vocês entenderem até onde chega. Então, agora vamos fazer o exercício, vocês olhando o relatório de vocês. Eu quero que vocês vão no gráfico do estilo de liderança de vocês e vocês identifiquem qual é o seu estilo de liderança, as duas barras verdes maiores. Coloquem aqui no chat para mim quais são as suas duas barras verdes maiores. O de maior pontuação. Lembrando que são as duas barras verdes acima de 25%. Compõe o seu estilo de liderança somente as barras verdes acima de 25%, tá? Muito bem. Ótimo. Então, o que que vocês vão observar agora? Vocês vão fazer uma breve leitura. Eu vou dar a vocês 5 minutos para vocês lerem os pontos fortes, os pontos limitantes ou pontos de possíveis melhorias e qual é o estilo de liderança que está sendo exigido de vocês. E quais são as características positivas para isso? Por favor, já coloquem essa leitura e façam, né, as anotações do que faz sentido, o que não faz sentido, dentro desses 5 minutinhos para vocês. Você precisa, ao invés de perguntar o que está mais próximo e o que está mais distante, a pergunta é: quais são os comportamentos listados da liderança ali que são mais solicitados para você e que você conseguiria acessar mais facilmente? Se a gente começa, e eu vou fazer uma analogia para você entender. Imagine que você está num processo de emagrecimento e você quer perder 20 quilos. Aí você quer perder 20 quilos em uma semana. Não dá. Então, o que é os 20 quilos em uma semana? É o que está mais distante do meu status quo comportamental aqui. Então, eu preciso identificar quais são as mudanças que já estão mais próximas. O que seriam os meus primeiros 2 quilos, Flávia? Olhando na lista de desenvolvimento, que tem ali tanto do estável, que é o mais próximo, como do influente, que você vê que está mais próximo do seu alcance, que não são comportamentos tão antagônicos aos comportamentos que você já tem, o que poderia fazer parte da sua estratégia de adaptação de liderança que você conseguiria um ganho rápido com um menor esforço? Nós sempre temos o hábito de olhar o que está mais distante e querer pegar o que está mais longe para desenvolver. E às vezes isso não nos traz a função otimizada de desenvolvimento, porque é uma distância muito longe para percorrer para ter ganhos rápidos. Quando a gente está fazendo mudança comportamental, a gente precisa ter alguns ganhos rápidos. Essas conquistas, elas são o reforço positivo para a gente se manter no caminho da transformação comportamental. Se eu pego um comportamento muito distante da minha realidade,
e eu preciso mudar da água para o vinho para apresentar aquele comportamento, isto é muito desmotivador para mim. E a sustentação dessa mudança, ela não é consistente. Então, a estratégia de desenvolvimento é quais seriam os comportamentos listados, que são comportamentos positivos deste estilo de liderança, que você se sente mais confortável em adotar imediatamente. Aí você adotou esse comportamento, você está indo bem nele, você pega mais dois. Mas se você pegar o completo oposto em primeiro lugar, você vai ter uma dissonância cognitiva em relação ao seu estilo comportamental. E aí, muito possivelmente, vai rodar num sistema secundário a seguinte afirmação: mas para ser uma boa líder, eu tenho que ser outra pessoa? E aí você desmotiva, entendeu? Você entendeu a estratégia de desenvolvimento? Sim, perfeito. Eu sempre costumo falar isso também até para meus filhos. Foca naquilo que você é bom e torna-se o melhor. Mas, né, eu acho que isso você gasta menos energia, vai trazendo motivação, como você falou, e você vai abrindo espaço para aquilo reverberar também de uma forma positiva e já, né, fazer aquilo que estaria mais antagônico ao seu estilo. Primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso. Nossa, eu vou ter que ser outra pessoa, vou ter que nascer de novo. Mas eu sei que não é Certeza. assim, né? É porque às vezes o meio pede um estilo muito complementar, né? Eu brinco quando eu recebo meus feedbacks, né? Mas eu brinco sozinha dentro da minha cabeça. Eu não falo isso para os meus liderados, não. Mas eu penso, nem para mim, nem para você. Vamos no caminho do meio, porque isso aqui tá muito distante de quem eu sou. E o que você precisa está muito distante da minha área de conforto. Eu tenho um perfil DI. O meu time é todo SC ou CS. Então, vocês percebem a distância da complementaridade? Eu não tenho condição de me tornar uma pessoa SC ou CS. Se eu fizer isso, não é condizente com o que eu faço hoje. Eu quebro a empresa, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma atração muito forte para eu conseguir fazer o que a gente faz hoje. Que é esse caminho que a Joyce falou, tô buscando empreendedorismo, é suor e lágrimas, né? Então tem que estar bem alto D ali, senão você não segura. Mas quando eu tô com eles, esse D muito grande é cansativo, é esgotante. Então não dá para ser nem aqui e nem aqui. Qual que é a estratégia? Qual é o caminho do meio? O que eu posso fazer que eu não tenho a sensação que eu sou outra pessoa, que eu tive que fazer um transplante comportamental, né? Fala, nossa, essa pessoa não sou eu tô fingindo aqui um comportamento. Porque isso causa dissonância cognitiva comportamental em nós e tudo que causa dissonância cognitiva a gente se afasta. A gente olha aquilo ali, aquilo é uma dissonância cognitiva. Na hora você se afasta porque não é confiável. Não funciona bem, o seu cérebro trabalha para tirar você dali. Então, a estratégia sustentável comportamental é encontrar caminhos que se aproximem do que você consegue fazer mais próximo de quem você é. Aí, à medida que você vai ampliando a sua elasticidade, você consegue fazer coisas novas, Flávio, né? Mais coisas novas. Mas você precisa sempre fazer uma pergunta. Ser uma líder influente de conexão e diálogo vai entregar os objetivos que você tem na sua cadeira de liderança ou esse é um desejo das pessoas em específico que distancia você dos objetivos? A gente sempre tem que fazer essas perguntas estratégicas, porque o sonho das pessoas é que eu seja uma pessoa estável. Toda vez que eu vejo o feedback, tem lá uma estabilidade altíssima. Eu sempre, quando olho, qual que é a minha primeira reação? Falo, meu Deus, isso é tão difícil para mim. Puxa vida, eu sou um peixe e eles querem que eu seja uma águia, eu não consigo. Mas essa é a primeira reação. A segunda reação minha é eu me tornar uma pessoa completamente estável serve aos objetivos de desenvolvimento que eu tenho e aos objetivos que eu tenho de vida, de carreira, eles me ajudarão a estar mais próxima desse objetivo ou eles me afastarão desse objetivo. O feedback, ele é um fator de calibração. Só que você tem que se fazer perguntas. A gente não pode pegar o feedback e simplesmente falar: nossa, agora eu tenho que ser influente, vou virar influente.
Quem respondeu? A que interesses isso serve? Qual é o objetivo da pessoa? A partir de que perspectiva ela está me dando aquele feedback? Essa maturidade, sabe, Flávia? Eu acredito que você tem, mas é sempre importante lembrar a todos nós que perguntas poderosas e estratégicas nos livram de fazer escolhas que vão nos levar para o lugar errado do nosso mapa de desenvolvimento, tá? De Obrigada. nada. Diga, Carla. Com relação ao que você disse, na realidade, quando a gente faz dentro de uma empresa, a gente precisa entender a cultura dessa empresa também, né? Tem que estar muito ligado à expectativa da empresa com relação àquele colaborador também, para que a gente entenda como que a gente vai guiar ele para que ele surfe melhor dentro daquela cultura, certo? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente está fazendo corporativo e o programa foi comprado pela empresa, você precisa alinhar o desenvolvimento do programa como um todo aos objetivos da empresa. A Flávia trabalha numa empresa que é nossa cliente há muito tempo, já há uns 4 anos é nossa cliente. Todos os programas de desenvolvimento que eles nos encaminham, né, ou feedbacks comportamentais que eles nos encaminham, a gente tem duas nuances de trabalho. Como é que isso amplia o desempenho da pessoa na empresa e como é que a gente utiliza o melhor da pessoa para aquele desempenho? Então, quando você está fazendo corporativo, isso é indiscutível. O programa, ele foi comprado, ele foi encomendado pela empresa. Então, quem quer fazer um programa totalmente individualizado para os seus objetivos pessoais, precisa fazer o quê, gente? Comprar o seu programa de desenvolvimento pessoal como pessoa física. A empresa, sempre que compra, não é para desenvolver você nos seus objetivos pessoais. A gente tem que ter essa maturidade. É para desenvolver você para conseguir ter o melhor desempenho dentro da função que você está, que vai ajudar na sustentação do planejamento estratégico dos objetivos daquela corporação de crescimento. Se a gente não tem essa maturidade, a pessoa que está desenvolvendo o programa se perde a hora que vai desenvolver o programa. Então a gente tem que ter essa clareza, isso é importante, tá, Carla? A gente sempre olhar esse recorte. Sim. Corporativo foi comprado pela empresa. Aí às vezes a pessoa fala, ai, Dari, eu atendo muito programa corporativo, às vezes a pessoa fala assim para mim, Dari, mas os objetivos da empresa é esse, mas eu não concordo. Você não tem que concordar e nem discordar, é o objetivo da empresa. Se você não quiser ficar lá, você sai da empresa. Vai procurar uma empresa que você concorde, vai. A gente fala com Né? muito amor e carinho isso que a Carla falou de forma objetiva, né? Isso. Com muito amor e carinho, a gente fala: olha, toda empresa tem um planejamento estratégico, tem uma cultura, tem objetivos de crescimento. Para você ter o melhor desenvolvimento, é importante que isso faça sentido para você também, para que você não fique desengajado dentro da organização. Trabalhe em organizações que façam sentido para você, né? Procure organizações que façam isso. Então, é importante a gente ter essa visibilidade, tá? Mais alguma pergunta em relação a isso, pessoal? Fomos? Muito bem. Então, o que que a gente vai olhar Dari, agora? Dari, Oi? Dari, espera Oi, um pouquinho. Dani. O feedback chegou aqui agora, consegui extrair, e quando você olha aqui pro estilo da liderança sua e do feedback, o que eu não tinha nada de comando e prazo na minha visão, da visão de quem me avaliou, tem essa É por questão. isso que o feedback é fundamental. Olha só, achei que eu não tinha nada de comando assim, como dominante e tal, mas eu tenho comando sim. Isso foi bom. Eu falei, ai meu Deus, estou desesperada agora com esse comando aqui, vou colocar todo mundo para trabalhar nesse lugar. Porque eu fico na conversa, no jeitinho, eu vou contornando, isso me estressa, né? A Dani estressada sou eu no meu dia mais calmo, que eu já trabalhei em projeto com ela. Aí teve um projeto que a gente trabalhou juntas que eu mandei para ela no privado. Dani, do céu, vou ser presa.
Calma, Dariane, eu resolvo para você. Pera aí, é rapidinho. Eu falei, olha, eu saindo de camburão desse negócio aqui. E a Dani, não, a gente resolve isso aqui, menina. Deixa, a menina é uma paz na terra, uma delícia trabalhar com ela. Ela é super tranquila. E aí, o comando e prazo você vai fazer de outro jeito, Dani. Você vai acoplar o que você tem de melhor e você não vai fazer um comando e prazo como dominante, nem na intensidade de um dominante. Mas você vai desenvolvendo as competências e você vai aprendendo. É o mesmo caminho que eu falei agora anteriormente para Flávia. Se você pegar o que está mais distante, focar naquilo, você cria uma dissonância comportamental terrível para você, com a sensação de que você é muito competente. E eu falo isso para muito incompetente. E eu falo isso para vocês, gente, por experiência própria. Porque muitas vezes eu olho e eu vejo aquele pedido de estabilidade enorme. Eu falo, meu Deus do céu, tô fazendo tudo errado. Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse pedido de estabilidade. Só que assim, o que que é a estabilidade? A estabilidade é o meu completo oposto, é a minha menor esfera. Dentro de todo o meu DISC, a minha estabilidade é 17%. Então eu venho primeiro na dominância, depois na influência, depois na análise e aí última estabilidade, o meio que é o quê? O abençoado negócio que você tem menor. É sempre assim, tá? Se você foca num comportamento de estabilidade, por exemplo, como eu tô dando o meu exemplo pessoal para vocês, eu posso criar uma dissonância comportamental severa e eu vou ter a sensação que eu sou o quê? Incompetente, que eu não faço nada direito, que as coisas não estão funcionando, que eu não consigo entregar o que eu deveria. Mas isso é verdade? Não. É só que a expectativa comportamental do outro é diferente da minha. E eu preciso ir por caminhos relacionais que eu tenho mais facilidade. Onde é o meu caminho relacional de mais facilidade? É a influência. Então, essa é a minha força de apoio. Eu tenho mais dificuldade para estabilidade. Então, o que que eu uso para me ajudar mais? A minha influência. Minha influência ela é mais alta. Eu pego as minhas competências de influência e vou mobilizando elas para ir para o objetivo relacional, entendeu? É isso que você vai ter que olhar, Dani, fazer o mesmo exercício para dominância. Se a sua análise é um pouco maior que a dominância, você usa mais o analítico para chegar na dominância. Quem está mais próximo da dominância? O estável ou o analítico? O analítico. Então você se aproxima de comportamentos da dominância pelo lado de baixo do gráfico, entendeu? Sim. Não, então eu não vou chegar a colocar fogo no parquinho, né? Não, não vai. Nunca, Fique nunca. tranquila. Não é de É por você isso isso que aí. a minha gestora, né, diretora, quando eu fiquei doente, ela é dominante muito alto, ela falava que eu era muito amiga dos meus liderados, porque eu sempre conseguia as coisas na conversa, eu não era tão incisiva, tão. Ia negociando, e a gente acabava se tornando amigos, e ela tinha muito medo disso, né? Então dá para entender algumas coisas aqui. Obrigada, Dari. Imagina, de nada. Fala, Nai. Então, o meu tá ao contrário da Dani. Eu achei que eu tava com a dominância lá em cima. E aí a pesquisa do meio retornou que não é assim que eles veem. E a parte do analítico, que eu achei que era bem baixo, eles colocaram acima do que eu achava que era o exigido. Então, assim, realmente eu acho que eu tenho uma percepção equivocada aí do, do meu perfil, do meu comportamento. E isso no Achei. gráfico de liderança, Nai. Quanto que tá na sua autoavaliação? Vamos pegar essa esfera Uhum. que você citou de comando e prazo. Quanto que é a barra verde de comando e prazo? 29,21 da Da barra sua verde, né? autoavaliação. Quanto que Isso. era a azul, que era a sua expectativa? 26,52. 26,52. Quanto que é a barra do feedback, que é a 20, rosa? 22,63. Eles veem você com uma liderança por comando e prazo um pouquinho menor. E quanto que é a cinza, que é a expectativa? O meu não tem essa cinza. Ah, tem sim, desculpa. Não, não tem. Exigência do meio não tem expectativa aqui. Não é a exigência, Tem. é a barra na barra do feedback. No próprio feedback da barra de feedback. Tem uma barra cinza.
Eu não vou conseguir mostrar para você, talvez, por conta daqui, mas você vai ver. Deixa eu ver se eu acho aqui um de liderança fácil. Tem a expectativa deles real em relação à sua liderança. Que cor que tá aí no seu? É junto com o rosa. Então, eu não tô aparecendo isso. Não, se você tem o feedback, tem. Tem sim. Todos têm. É impossível Tanto você ter o feedback e não ter essa barra. Ô, Deixa Nai, tá eu logo ver. abaixo do gráfico que ela falou pra gente, que tem o verde e o azul da Uhum. autopercepção de estilo de liderança. Aí embaixo tem feedback real do estilo de liderança. E tem três Tentando achar uma Sim, imagem. coisas. Tem isso. meu Daí, estilo de liderança, perfil e exigência do MEI. percebido. Não, Então, meu feedback da estilo de liderança. liderança em porcentagem é o verde. Perfil percebido pelo meio é o rosinha, o vermelho. E o exigência do Isso. meio é o cinza. Isso? Isso. Quanto que tá o Tá. cinza? 26,52. Então, o que que o meio tá falando para você? Só nessa de comando e prazo, Nai. Você acha que você Hum, tem 26 de dominância. O meio tá falando para você que você tem 22. E eles gostariam que uhum, você tivesse 26. Então, uhum, eles gostariam que você liderasse por comando e prazo. Na visão do meio, quanto que tá faltando? 4 pontos de desenvolvimento. uhum, Entendeu? O que que aham. significa isso aí? Então tem esses três mostrando sempre para você. E aí você me falou que, na verdade, na resposta dos participantes, eles veem a sua liderança por controle e especificações. Quanto tá o verde de controle e especificações? Ele tá 7,25. Quanto tá o rosa? 26,47. Meu Deus, temos uma distorção de imagem em relação ao estilo de liderança. Você acreditava que liderava por comando e controle, mas você está liderando por controle e especificação em comando e prazo, e você está liderando por controle e especificação em sua maior incidência. E qual que é a expectativa deles em relação ao controle e especificação, Nai? É 26,2. 26,2. Ou seja, o que que eles estão pedindo de liderança para você? Comando e prazo e controle e especificações. Você trabalha em Uhum. DP? Eu trabalho. Hoje eu sou uma pessoa só para uma equipe de quase 300 funcionários, fazendo todas as funções Rapaz, possíveis de 4 empresas. Então eu nem sei o que eu sou hoje. você é a Mulher Sinceramente. Maravilha. Se você não sabe, eu já vou falar para você. Eu Eu tô tenho um outro olhando nome. aqui. Bora Você, ler o livro da Mulher Maravilha. você é o chamado Bombril. Eu já fui Bombril por uns 10 anos da minha vida. Ai, gente, se vocês começarem a falar, eu vou chorar. Não, a Eu ideia tô é num você estado sair assim. melhor do que você entrou, É, Nayara. Isso é muito sim. comum acontecer em empresas de médio porte que estão em transição de liderança. Isso não é o final do mundo, inclusive isso pode ser o começo de uma carreira legal para você se você se posicionar. Né? Vamos Uhum, olhar por uma abordagem positiva e passível total de negociação. Inclusive, recentemente, nesse mês, a gente teve um caso no Instituto Cas desse que uma pessoa que ocupava uma função super parecida com a sua, que tinha o mesmo cenário, foi promovida para gerente de serviços corporativos. Ela estava há 9 anos numa posição como essa que você está ocupando e ela simplesmente ela não tinha sido promovida porque ela não tinha pedido, porque ela não tinha negociado. Ela foi aceitando, aceitando, aceitando. Ela ficou naquela uhum, posição, ela nunca sinalizou que aquilo era um desconforto, que aquilo era um incômodo, nunca levou aquilo para uma tratativa na mesa. E aí ela ficou na posição. Em alguns ambientes corporativos, se você não sinaliza que não está bem, tudo está bem. Esse é o indicador. Então a gente tem que ter uhum, maturidade para entender que tem empresas que não têm um RH estratégico estruturado com um BP para cada 50 colaboradores de áreas específicas. Isso aí é o mundo ideal, mas sim. não é a maior parte das empresas que tem, entendeu? Então, nesta posição, você não me pediu uma recomendação, mas como você está sensibilizada com a situação, eu vou te dar e você reflete e vê se faz sentido para você ou não.
Não Uhum. é um problema enorme que não possa ser resolvido, em primeiro lugar, porque você pode permanecer ou não na empresa, isso é uma escolha sua de carreira. Sim. Em segundo lugar, se você é uma pessoa na posição de analista que toma conta de 300 colaboradores de 4 empresas, isso quer dizer que a empresa confia em você e faz um aporte violento de trabalho em você, porque você vai entregando, como dá, mas vai entregando, vai entregando, vai entregando, vai entregando. O que que você pode fazer com o responsável, que é o seu líder imediato, no momento que você se sentir preparada, marcar uma conversa e falar: olha, eu estou sobrecarregada, eu sinto que estou com mais atividades do que é possível para uma execução de qualidade nesse ponto. Eu sou responsável hoje por 300 colaboradores de 4 empresas diferentes. Eu tenho intenção de crescer na minha carreira, de colaborar de uma maneira mais estratégica. Então, eu queria ver a possibilidade de termos pelo menos mais um assistente trabalhando comigo e futuramente, num prazo máximo de 12 meses, a gente fazer uma mudança de posição para um cargo de coordenação, de supervisão, de gerência, para eu formar um time e atender vocês com qualidade. Essa é a abordagem madura e profissional para você fazer isso, porque se você chegar e meter o pé no peito da pessoa e levar isso de uma maneira completamente equivocada, você não vai ganhar nada com isso, porque não é uma Uhum. abordagem estratégica, você perde a oportunidade de crescer. Você não precisa fazer todo o trabalho sozinha. Inclusive, você pode listar todas as tarefas e responsabilidades que você tem, que estão acima da sua carga de capacidade, e nesta reunião falar: ó, tem todas essas tarefas que eu faço, essas eu ainda consigo fazer com qualidade, mas essas todas estão escapando de uma execução com qualidade. Quem da empresa poderia me ajudar? Você poderia alocar para responder diretamente aqui para mim dentro dessa área, mesmo que seja temporariamente, para absorver essas atividades. Nayara, dessa conversa você sai com uma visibilidade. Se você deve continuar nessa empresa ou não, e se tem uma perspectiva de crescimento para você. Agora, uma coisa que você deve evitar ao máximo: absorver tudo sozinha, achar que você vai dar conta de tudo como Mulher Maravilha, achar que você não é competente por entregar um trabalho de 300 pessoas de 4 grupos e se culpar por isso e ficar em silêncio porque se sente culpado e aí você não leva para a mesa de maneira profissional essa discussão. Elimine essa conduta da sua mente se isso for uma possibilidade para você. Haja como uma profissional que tem condições de assumir uma função de liderança, levando isso de uma maneira clara e negociável para a mesa. Mesmo que você não seja promovida de imediato, peça pessoas para serem alocadas para absorver as atividades que estão com você. E estabeleça na conversa um plano de crescimento. Fala: olha, eu já vivencio a função de coordenadora, supervisora ou de gerente, a gente precisa só formalizar. Isso está no radar de vocês? Eu queria ouvir um pouquinho. Porque se você está nessa posição, não é só você que vive isso na organização, isso é da cultura da organização. Não. Muito Isso, provavelmente os seus líderes estão do mesmo jeito, tá? E os seus exatamente. subordinados também estão do mesmo jeito, isso é cultural. Então não é que o líder olha e fala assim: vou acabar com a vida da Nayara, vou dar tudo isso aqui para ela, hoje eu vou levantar só para fazer da vida dela um inferno. Não é isso. Não é isso, a não ser que seja uma pessoa completamente disfuncional que tirou a vida dela só para prejudicar a sua, que eu duvido muito, porque a gente não encontra isso comumente, a não ser que seja uma pessoa psicopata num cargo de liderança. O que está acontecendo é falta de olhar focado para a situação com um plano de ação para resolver. Pode partir de você, você não precisa aceitar. Se não tem um gatilho para Uhum. partir do seu líder, se sinta na posição e no direito de propor a solução. Isso torna você ainda mais valiosa, isso não desvaloriza você. Uhum. Muito obrigada. Viu? Dani, você queria Obrigada. falar? Complementar isso que você fala para a Nike faz todo sentido. Eu, quando eu entrei nessa última empresa CLT, eu entrei para assumir a função de coordenadora de uma escola de negócios dentro da empresa para atender os clientes com educação corporativa, para programas personalizados, desde liderança até vendas, atendimento. E aí eu fui agregando funções, no final eu fui promovida para educação e produtos. Eu tinha 10 produtos na minha mão, então eu tinha que fazer precificação, qualidade, processo, 5 pessoas na minha equipe, e eu achando que eu ia dar conta de tudo, fui me especializar na área de marketing digital,
porque eu acreditava que se a escola de negócios crescesse e desse o faturamento que eles esperavam, eu poderia largar desses outros produtos. E isso me adoeceu. Eu tive burnout, além da liderança abusiva e muito diferente do meu perfil, eu tive burnout por causa disso, de assumir tudo, achando que eu dava conta de tudo, um aumento de salário insignificativo e não ia desistir, não ia desistir, não ia desistir. Quando eu fiquei doente, eu fiz toda essa análise de perfil com outras ferramentas e eu voltei com muito mais calma para o trabalho e comecei a colocar as minhas condições. Esse produto eu não quero, que era alocação de sala. Eu não gosto de fazer isso. Isso está me fazendo mal e está me adoecendo. Eu não quero mais cuidar desse produto. E eu comecei a falar os nãos, que eu precisava ter me posicionado lá na frente, quando a gestora veio e falou assim: eu tô te dando toda essa carteira de produtos para você gerir, só que é aumento de trabalho, tá? Não é tipo salário. Eu já devia ter negociado ali na hora, entendeu? É isso. A Exato, gente Dani. precisa É a saber fazer gente criando os palavrão e limites colocar limites. e ir Preci- se posicionando, porque à medida que a gente vai aceitando, lembra do elástico que eu falei para vocês ontem? O elástico vai indo. Uma hora, a hora que volta, volta com tudo. Mas veja isso como uma oportunidade e estruture um feedback, um line-up, né? Chame o seu líder e converse sobre isso, ou sua líder, mas converse com o profissional mesmo. Gente, quando uma pessoa fala isso para você, não é desonra nenhuma, né? Não é nenhuma falta de mérito, é carga capacidade. A carga está maior do que a capacidade, é matemática. Vamos calcular tudo que tem para fazer, qual é a carga, qual é a capacidade. Tá faltando 10 pessoas aqui pelo meu cálculo, ó. As pessoas seriam essas. Como é que a gente pode fazer? A gente não pode contratar as 10 pessoas. Então, quais são as atividades que a gente pode eliminar? É negociação, tá? Isso é muito natural. Senão a gente acha que a gente tem que aceitar tudo e aí não cabe, né? Não cabe fazer isso. Muito bem. Vamos olhar aqui dicas para motivar e liderar, página 53 do relatório de vocês. Encontrem a página 53, por favor. O que que vai ter? O texto para leitura do mapeado de acordo com o perfil dele. Então, como o mapeado deveria ser liderado e motivado? Eu quero que vocês façam uma breve leitura de dicas para motivar e liderar vocês. Um minutinho para vocês fazerem essa leitura e vocês vão me colocar aqui se faz sentido para vocês ou não, se é assim que vocês gostam de ser liderados dentro do dia a dia de vocês.